quantos de vocês estiveram no Siga-me, no Fórum Siga-me, no ano passado? Deixa eu ver as mãos. 3 pessoas, que bom. Então, para vocês que eu tenho que dizer mesmo, a sua comunidade, onde você frequenta e é membro, a Nova Semente, promoverá nos dias 25 e 26 de outubro um fórum sobre discipulado. São diversos oradores, aí você pode ver como ficou a igreja. Ali nós temos o pastor Ranieri, Amin Rodor, o pastor Diego Barreto virá, pastor Odailson Fonseca. São oradores que nos trarão mensagens sobre discipulado, as bases para a gente caminhar como discípulo, e nós nos confraternizaremos à mesa, juntos, com amigos, com pessoas de diferentes realidades, para discutir como aplicar isso na nossa comunidade, na nossa vida. Então é segunda e terça, aliás, domingo e segunda-feira, você vai passar com a gente. Então eu convido você a se inscrever no site sigame.org e convidar pessoas que você sabe que tem o desejo de crescer espiritualmente sobre esse assunto, ou mesmo que frequenta outra comunidade, mas deseja saber mais de como aplicar isso na comunidade dela. Você frequenta a Nova Semente, fiquei sabendo de um fórum que vai ter lá sobre discipulado. Pois é, inscreva essa pessoa, esse seu amigo também de uma outra comunidade. O site é sigame.org e você participa com a gente no domingo, dia 25, e na segunda, 26. Fala, mas pastor, segunda-feira eu tenho que trabalhar. Mas muita gente no ano passado tirou a segunda-feira de folga e conseguiu ter um tempo muito especial aqui, e disse que não se arrepende um minuto de ter conseguido essa folga, porque valeu muito a pena. Eu acho difícil a gente recusar primeiro que a gente não recusa uma segunda de folga, né? E segundo que ter uma segunda de folga falando sobre Jesus, sobre discipulado e crescendo, muito especial. Faça plano de estar com a gente. Vou começar de novo agora. Bom dia. Bom dia. Quando a gente faz anúncio, a gente parece que perde aqui o fio da meada. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Daniel, capítulo 6. Hoje o último encontro dessa série, chamada Nos Jardins da Babilônia, e essa história de Daniel, uma história muito famosa, talvez a história mais famosa na Bíblia contada para as crianças, depois de Davi e Golias, seja Daniel, na cova dos leões. É uma história muito conhecida, que você tem diversas aplicações possíveis, a fidelidade de Daniel, o cuidado de Deus, o poder da oração, testemunho desse homem, inveja. Tem muitos temas que brotam desse texto, e eu queria, nesse último encontro nosso da série, caminhar para tirar algumas bases para a nossa caminhada cristã da história de Daniel na cova dos leões. Então, vou pedir a você que mantenha a sua Bíblia aberta no capítulo 6, e a gente vai então orar mais uma vez, brevemente, e então iniciar o nosso estudo juntos. Vamos orar. Senhor, pedimos-te nesse momento, Pai, a Tua palavra, a Tua compreensão derramada sobre nós, para que não sejam apenas palavras e nem um recordar de uma história conhecida e talvez muitas vezes óbvia para nós, mas que ela ganhe, Pai, no Teu Espírito e no Teu poder um significado todo renovado no nosso coração, Pai. Que a gente realmente, ao ouvir dessa fidelidade, do Teu cuidado por nós, da Tua proteção, dos Teus desígnios para nós, que a gente tome uma decisão mais uma vez, um compromisso de consciência contigo, perante o Senhor, nesse templo e nesse espaço que o Senhor abre para nós aqui, para que seja uma palavra que transforme a gente em alguém mais parecido com Jesus, Pai. Nos traz esse privilégio do Teu Espírito, em nome dEle que a gente ora, Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Abra a Bíblia em Daniel, vamos ler alguns versos, então deixa aberta aí. Vamos ler primeiro o texto do verso 26, que é quando o rei decreta. Vou começar pelo final da história, que já é feliz. E ele vai dizer o seguinte no verso 26: Eu decreto que todos, em todo o meu reino, temam e respeitem o Deus de Daniel, pois Ele é o Deus vivo. Ele é o Deus que nunca muda, o seu reino nunca será destruído e o seu poder nunca acabará. Ele liberta e Ele salva o seu povo, Ele faz grandes milagres e maravilhas nos céus e na terra, e foi Ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel continuou sendo uma autoridade importante durante os reinados de Dário e Ciro,
o persa. Por que eu comecei pelo final da história? Porque na Bíblia, a finalidade de contar uma história bíblica, ou de você olhar para trás na narrativa bíblica e enxergar a vida de homens e mulheres como nós, gente pecadora, gente que passa por lutas, por dificuldades, por angústias, por perdas, é sempre uma renovação e traz para nós uma convicção muito grande. A história de um justo sempre tem final feliz. A história de um justo sempre tem final feliz. Você pode acreditar que esse final aparentemente não vai ser feliz na tua caminhada. Você pode achar que alguns justos que viveram contigo e na história não tiveram final feliz. Mas na Bíblia, nem a morte, nem a doença, nem a angústia, nem a perseguição, nem a dor, nada disso é palavra final para um justo. A palavra final para um justo é: vinde benditos do meu Pai. E ele vive para sempre ao lado daquele que cuida, chama, capacita e entrega para nós um propósito para viver. Se a gente encaixar num padrão de histórias de homens justos, você vai entender que a tua história e a minha história não é muito diferente da de Daniel. Você já sofreu perseguição? Você se sente assim, alguém que sofre perseguição no seu trabalho, na sua família, ou até mesmo na igreja? Você já se sentiu sozinho alguma vez na vida? Em alguma situação difícil? Você já se sentiu desamparado, sem o controle da situação e sem ter a resposta para poder agir numa atitude talvez desesperada, você tentar de tudo e saber: parou, acabou o meu recurso, não tenho mais como fazer, não tenho mais nada para fazer. E geralmente a frase que segue essa frase é: orem por mim, por favor, porque eu não tenho mais nenhum recurso para gastar. Daniel se sentiu sozinho. Daniel não tinha recursos para resolver a situação dele. Daniel não tinha como controlar a situação. Daniel viveu a situação, ele foi para a cova dos leões. E Daniel tinha uma sentença sobre ele. Aparentemente era desgraça e morte que o aguardava. Eu não sei que tipo de situação e de luta você tem, de batalha que tipo de batalha você trava no dia a dia. Mas muitos de nós, a gente consegue sorrir, a gente consegue postar foto na rede social, depois de passar uns belos filtros. A gente posta, a gente fica bonito. A gente posta menu de restaurante chique. A gente posta quando a gente viaja. Mas só a gente sabe, no fundo da alma, quão sozinho a gente está. Que tipo de angústia a gente carrega que não tem solução aparente. E a Bíblia está dizendo para nós que a história de um justo, ela nunca termina, nem na morte, e muito menos no fracasso aparente dessa terra, nas lutas e angústias que travamos. Todo justo, através do sofrimento que passa, glorifica a Deus. Todo justo, através do sofrimento que passa, aprende lições que jamais aprenderia na bonança. Todo justo que passa por perseguição se fortalece na fé. E assim foi. Se eu colocasse aqui alguns justos que você lembra na mente, vamos lembrar um justo aqui que marca você. Estevão, você se lembra da história de Estevão? Justo ou não é? Segundo a Bíblia, um homem íntegro, cheio do Espírito Santo. Estevão ficou sozinho? Ficou. Estevão não tinha o controle da situação? Não tinha. Tinha como sair? Não tinha. Sentença de morte? Sim. Viveu a situação? Viveu. Mas a morte para Estevão não foi o final. Estevão glorifica a Deus com a vida dele. Estamos falando dele depois de 2000 anos que ele morreu. O fruto do que ele deixou de esperança gera vida e esperança em mim e em você. E o final de Estevão é vida eterna. E os inimigos dele vão cair. E assim é para todo aquele que crê no poder de Deus. E eu queria gastar um tempo relembrando a história com você. Algumas ideias dessa história. Você sabe quantos anos Daniel tinha quando ele foi para a cova dos leões? Quando eu era menino e contava essa história para mim, eu sempre imaginava um Daniel bem gente boa, um Daniel novinho, que foi para a cova, assim, quase jovem. Mas se você fizer a conta
dos reinados que Daniel passou, até ele ser jogado na cova dos leões, segundo alguns teólogos aí que fazem essa conta perfeitamente, dizem que ele tinha por volta de 84 anos. Daniel tinha 84 anos. É muita crueldade. A história não fica mais cruel agora? Você colocar um senhor de 84 anos para o leão devorar? 84 anos. E aí eu quero ler com você algumas certezas que a Bíblia tem. A gente sabe que Jesus, quando andou aqui, também ficou sozinho. Jesus também ficou abandonado. Jesus também, aparentemente, não tinha o controle da situação. Aparentemente, quem olhava para ele falava, ele está angustiado. Mas ele tinha um propósito e Deus usou a vida e o sofrimento dele para algo muito maior, assim como Daniel, é assim como ele quer usar a nossa vida. Jesus olhou para os discípulos um dia e falou assim, eu estou dizendo essas coisas para vocês, para que vocês tenham paz. Para que vocês tenham paz, alegria. E ele disse assim, mas tenham uma certeza, no mundo, esse é o texto, né, daquele que é maduro em Jesus, né? No mundo vocês terão aflições, muitas aflições. E ele diz, mas você tem que se animar, você tem que caminhar, você tem que saber que eu estou contigo todos os dias, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. A tua aflição, a tua angústia e nem a morte serão palavra final na tua vida. E Daniel mostra isso claramente através dessa história, que é um emblema gigante da dependência e do cuidado de Deus para a nossa caminhada. Quero ler contigo Daniel 6, 3 a 5. Diz assim, ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas, por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, no seu trabalho, mas nada conseguiram. Não puderam achar falta alguma em Daniel, pois Daniel era fiel, não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram, jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Os homens olharam para Daniel, um senhor de 84 anos, e tentaram encontrar alguma falha na sua gestão. Daniel era um dos 3 principais governantes do império. Procuraram, Daniel era ficha limpa, Daniel não estava na CPI, Daniel não estava fazendo acordo de delação de nada. Daniel estava limpo, Daniel podia falar assim, eu sou o que sou. Daniel vivia uma vida de integridade. E essa palavra integridade, na vida do discípulo, é muito importante. O que é ser íntegro? Se você buscar na raiz da palavra, você vai entender que integridade tem a ver com inteireza, tem a ver com ser inteiro. Quem é íntegro não tem uma brecha. Nada pode ser dito dessa pessoa. Não há nada em que você possa acusá-la. Essa pessoa ela é integral, ela vive uma integralidade da vida. Daniel não era apenas assim com a sua religião. Daniel era assim no trabalho, na vida, no dia a dia. E esses homens ficaram irados, foram até o rei e falaram, rei, vamos botar um decreto medo-persa que não pode revogar-se. E a gente vai promover que o Senhor seja adorado. Então foram no orgulho e na vaidade do rei. E quando você toca no orgulho da vaidade das pessoas, geralmente a pessoa vê que é um bom plano. E aí ele disse assim, olha, tá bom, pode botar aí. Ninguém pode orar durante 30 dias a não ser para o Senhor, ó rei. Ninguém vai se prostrar a não ser perante o Senhor. O rei assinou. E aí o texto conta. Versos 9 a 11. O rei assina o decreto e quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, a primeira coisa que o Daniel faz é ir para casa, para o seu quarto, no andar de cima da casa, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram ver e encontraram Daniel orando e pedindo ajuda de Deus. Daniel ouve que um decreto foi assinado para que ninguém mais ore a nenhum Deus a não ser o rei. E a primeira coisa que ele faz é ir para o quarto e falar, Senhor. Eu não sei como foi essa oração de Daniel, mas eu quero crer. A Bíblia diz que ele agradece a Deus. Mas eu quero crer que ele também abriu o coração e falou assim, Senhor, esse decreto está vindo aí, isso vai acabar reverberando em mim aqui. Eu estou sabendo, mas faça-se a tua vontade. Eu estou aqui, eu não vou deixar de orar. Sabe por quê? Porque um homem íntegro, não tem nada que esteja entre esse homem e Deus que possa ser maior do que Deus. Nada. É o decreto de alguém que está dizendo que vai morrer. Fala, eu prefiro perder a vida do que perder o contato que eu tenho contigo, Senhor.
Se esse decreto fosse dado hoje aqui, ó, vocês todos vão sair da Nova Semente e vão, por 30 dias, ficar sem orar ao seu Deus. É proibido, vocês vão orar só pro Deus desse império que a gente vive aqui. Não vou nem citar, senão vai virar piada. Aí você vai falar assim, pode orar em pensamento? Uns iam falar assim, não, mas já passa uns 10 sem orar, vai ser tranquilão. O mês vai passar, eu não vou nem ver. Mas Daniel fala assim, eu não vou deixar de orar um minuto por conta desse decreto. Integridade. E integridade tem algumas coisas que ela traz com ela. A primeira delas, quem vive íntegro, vive em paz. Quem vive íntegro olha nos olhos do chefe, com tranquilidade, do patrão, do contratante, fecha contrato tranquilo. Quem vive íntegro olha no olhar da esposa tranquilo, olha para o filho tranquilo, fica em paz, dorme tranquilo. Quem não deve, não teme, dizia por aí um ditado, né? Integridade traz uma proteção para a gente. Ainda assim há injustiça sendo feita com gente que é muito íntegra, mas integridade protege a gente. Segunda coisa que integridade levanta é muita gente ruim do nosso lado começa a ter raiva da gente. Tem gente muito ruim que odeia a gente muito certinha. Seja um bom funcionário, chegue sempre cedo, entregue sempre na data. E o seu departamento vai mostrar para você o que é o reverb de você ser alguém íntegro. É ou não é? Seja muito crente no meio dos crentes. E você saberá o que é isso. Seja muito apaixonado por fazer o que Deus pede no meio de pessoas que dizem que também fazem o que Deus pede. E você vai sofrer perseguição dentro do próprio povo de Deus. Alguns de vocês são cristãos, alguns de vocês são adventistas do sétimo dia, alguns de vocês são discípulos de Jesus comprometidos, mas a família de vocês não é. E você chega naquele ambiente e tenta ser íntegro. Você sofre ou não sofre perseguição? Humor, piada, escárnio. Toda vez que você faz uma coisa muito bem feita, você levanta gente invejosa do teu lado, gente que minha avó dizia que jogava olho gordo. Mal olhado. Não gosta daquela pessoa. O Alisson está aqui com a Bianca, eu lembrei, eu comentei no primeiro culto. Toda vez que a gente faz uma coisa muito legal para nossa esposa, muito legal, tipo, levei ela para jantar, fiz um café da manhã e levei para ela de manhã, e aí a gente posta no grupo, aí ele fala assim, cara, para de postar essas coisas aí, cara. Para de fazer isso daí. Por quê? Porque você vai trazer complicação para mim. A Bianca vai ficar pedindo, ele fala. Ou seja, você faz um negócio muito bem feito, aí você gera o quê no camarada? Fala assim, para com esse negócio. Né? Porque você vai gerar em mim o quê? Agora uma... Senta do lado de quem é honesto quando você é desonesto. O simples fato dessa pessoa ser coerente com aquilo que ela crê, já incomoda. Vai tentar fofocar com quem não dá trela para fofoca. Nem chama essa mulher para tomar o chá, porque ela não é uma companhia boa para o nosso chá. Porque a integridade levanta esse tipo de comentário. Estou falando a verdade? Daniel, só por ser íntegro, alguns olharam para ele e disseram assim, nós vamos acabar com esse Daniel. O problema é que não acharam nada e foram para a religião dele. Só que na religião dele, encontraram um homem que não vivia uma religião formal. Encontraram um homem que tinha a convicção que o Deus dele, mesmo que levasse ele para a cova, ele estaria dando a vida por algo que valesse mais a pena do que poder simplesmente ser chamado de alguém coerente, responsável pelo rei. Daniel servia outro rei. Daniel tinha uma convicção de que ele vivia para outro reino. E ele é um dos grandes profetas que fala desse reino o tempo todo. Até o ponto em que a gente não faz ideia do quanto de influência a integridade gera. E se você ler comigo o que o rei fala, dá uma olhada no verso 13 a 16, olha o que o rei diz. Então disseram ao rei, Daniel, um dos exilados de Judá, ele não te dá ouvidos, ó rei. Nem ao decreto que assinaste, ele vai continuar orando, todo dia ele está orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado, mas olha o que o rei sente. E como estava decidido a salvar Daniel, até o pôr do sol, fez todo o esforço que pôde para poder livrá-lo. Mas os homens lhe disseram, lembra-te, ó rei, que conforme a lei dos Medo-Persas, nenhum decreto ou edito pode ser revogado. Então o rei deu ordens a eles, trouxeram Daniel, jogaram na cova dos leões, e o rei, porém, disse a Daniel, olha o que o rei fala, na hora que coloca o Daniel na cova, que o seu Deus, Daniel, a quem você serve continuamente, que ele possa livrá-lo.
Esse rei não está falando isso para questionar a fé de Daniel. Pelo contrário, o texto mostra que ele estava contrariado. Ele fez de tudo até o pôr do sol para ver se libertava Daniel. O que eu aprendo com isso é que uma vida de integridade gera uma influência que a gente não mede onde a gente está plantado. Você pode achar que no seu trabalho, o que você faz, pode não estar gerando influência, mas se você é alguém íntegro e vive a vida que Deus pediu para você viver naquele ambiente, pode ter certeza que você está colocando em carne e osso vários valores e materializando Deus para várias pessoas que jamais veriam a Deus. Na minha opinião, o rei era quase um cristão, era quase alguém que cria, porque ele falou: Daniel, eu tenho uma dó de colocar você lá, então que teu Deus possa te livrar. É um crente ou não é falando? Que teu Deus possa te livrar, porque Daniel viveu a vida inteira sendo coerente. Eu duvido que Daniel gastava tempo tentando pregar para o rei, mas ele era alguém que vivia pregando, uma vida de pregação. Já viu aquela frase? Pregue o tempo todo e se for necessário use palavras. Esse era Daniel. Pregue o tempo todo, se for necessário use palavras. Eu duvido que Daniel tinha longos papos de teologia com o rei, mas ele vivia uma vida que demonstrava ao rei carinho, paixão por aquilo. Ele dizia: se teu Deus te livrar, Daniel, e eu oro para que ele te livre. A prova disso é que Daniel vai para a cova, e o rei vai para o palácio, e a Bíblia conta, eu vou resumir a história, que ele não dorme, ele não come, ele não tem festa, ele não chama música, ele não chama piada, ele quer ficar ali, ele está angustiado. O texto diz que no dia seguinte ele acorda e sai correndo para ir até a cova. E se você quiser ler a linguagem que está na minha Bíblia aqui, a nova versão, é no texto 19 a 21. Diz assim: logo ao alvorecer o rei se levanta, corre para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz alta: Daniel, e olha como ele chama Daniel, servo do Deus vivo. Esse rei já estava pronto para o batismo. Fala: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrar dos leões? Que Deus é esse? Você viveu um tempo todo me mostrando quem era esse Deus, será que ele pôde fazer isso? Aí eu quero que você imagine a voz de um senhor de 84 anos lá de dentro da cova. Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre, rei. Quando o rei ouviu essa palavra, essa voz daquele senhor, ele deve ter sentido um negócio tremendo. Ele falou: que Deus é esse que segurou esse meu servo? Gente, essa cova, o Medo-Persa não queimava a gente, porque eles tinham uma cultura que era muito mais fácil. E até hoje, dizem, eu fui estudar esse negócio, diz que até hoje eles preferem deixar o cadáver, a história diz que eles deixavam o cadáver para ser comido por bicho, porque não queimavam o cadáver. Porque na fornalha do fogo ardente lá na Babilônia, botaram para queimar. O Medo-Persa não fazia isso, então joga para o leão. O rei sabia que quem pisava naquela cova não voltava mais nada. A hora que ele ouve: ó rei, vive para sempre. Aquele rei deve ter tremido de cima a baixo. Assim: esse senhorzinho é fogo. Esse Deus desse senhorzinho é demais. Você já imaginou Daniel sendo jogado lá dentro? Hoje de manhã eu estava relendo a história, eu fiquei imaginando a cena. Imagina comigo, só para você sentir um pouquinho. O texto diz, e a história diz, segundo a tradição, que havia uma entrada para os leões serem alimentados, e havia um lugar por onde as pessoas eram jogadas, ok? A ideia que o texto traz é que Daniel entrou por essa entrada, ou então foi colocado lá, a porta foi fechada e selada, uma pedra foi colocada, e o rei selou aquilo como um decreto de morte para Daniel. Aí eu fico imaginando que essa cova não devia ter muita luz. Concorda comigo? Não devia ter muita luz. Leão com fome. Já viu leão com fome? Leão com fome. Daniel cai lá dentro. Eu fico imaginando a cena quando fecha a pedra. Ele não enxerga mais nada. Aí eu fiquei pensando nisso: Senhor, como é que foi esse negócio, esse milagre? Aí eu falei para minha esposa: amor, imagina a fungada do leão. Ele chega assim, você está tudo escuro. Aí só, opa, tem um aqui, tem outro, opa, outro aqui. Imagina, ele assim. E o leão quietinho, aí ele passa a mão na juba, calma, né? Aquilo a gente faz com criança, né? Com um cachorro, amigo, aí tal, senta com o leão e fica ali. E o povo achando que ele estava devorado. A prova de que é um milagre de Deus é que quando o rei manda Daniel sair, o rei manda os inimigos de Daniel serem jogados. E quando eles vão para a cova, vão eles, as mulheres e as crianças. E a Bíblia dá um detalhe, que quando eles são jogados, para você que não se lembra disso, não deu tempo de nenhum dos corpos tocarem o chão, porque os leões devoraram todos no alto até os seus ossos quebrarem. A Bíblia deu detalhes de que quando foram jogados, os leões pularam e despedaçaram, todos no alto. A Bíblia fala, segundo Pedro,
o discípulo, quando escreve sua carta, ele fala assim: o inimigo, ele vive ao nosso redor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas a Bíblia também diz, no salmista, que o anjo do Senhor acampa-se, faz morada ao redor de quem é justo e teme ao Senhor, e Ele sempre livra. Eu queria que você imaginasse a sua vida sem a proteção espiritual do Senhor. Quando você solta o bicho mesmo, o cachorro da coleira, e fala, pega. Se Deus não te protegesse. Se não houvesse o Espírito Santo de Deus, levando você a águas mais profundas de compromisso, de fidelidade com Ele. E você fosse solta a rédea, para você viver o que teu ego pede. Fazer o que dá vontade na cabeça, fazer o que dá vontade no coração. Eu quero ser feliz, não importa mais nada, eu vou fazer, eu vou viver. Onde é que você ia estar hoje? Seguindo os teus impulsos. Para mim, a influência do Espírito Santo na nossa mente, quando diz esse é o caminho, andai por ele, isso é proteção e boca do leão fechada. Alguns de nós, e eu me incluo nisso, talvez o primeiro deles, como Paulo dizia, por isso eu gosto tanto de Paulo, a gente gosta de brincar, de ficar perto da boca do leão, só para saber se machuca mesmo. Mas a gente está vivendo um tempo de fidelidade, gente. Um tempo onde os servos de Deus, colocados nessa terra que ainda é jardim de Babilônia, têm que se levantar para poder viver uma vida de integridade. A gente está vivendo um tempo, se você afirmar num púlpito ou no seu trabalho, que o único casamento aceito por Deus é homem e mulher, você está em maus lençóis. A gente está num tempo em que quem é honesto vira notícia de jornal. A gente está vivendo um tempo onde quem não consome é que é maluco. E Deus está chamando a gente para a gente priorizar uma relação de integridade com Ele. E está fechando, eu tenho certeza disso, a boca do leão, e você está entendendo o que eu estou querendo dizer, todo dia na nossa vida, para a gente poder continuar caminhando, e ter uma vida que honre o chamado que Ele fez para nós. Eu estou dizendo isso porque a gente não tem a dimensão do que a nossa vida pode gerar nas mãos de Deus. A história termina, e você sabe como ela termina, e eu vou ler brevemente para você. O rei, no verso 23 diante, chama os homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra e diz assim, paz e prosperidade. E olha o que o rei diz, não é Daniel, é o rei. Estou editando um decreto para que todos nos domínios dos impérios dos homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo, ele permanece para sempre, seu reino não será destruído, seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra, e ele livrou Daniel do poder dos leões. O rei fez um decreto para que todo o império reverenciasse o Deus de Daniel. Tem muito lugar onde você está plantado hoje, no dia a dia dessa vida louca que a gente vive em São Paulo, que muita gente vai enxergar Deus, que muita gente vai reverenciar Deus, através diretamente da tua fidelidade naquele lugar. Você está entendendo que você não está no teu trabalho só para trabalhar? Você não está sentado lá naquela mesa tomando decisões só para poder ganhar mais dinheiro? Deus tem um plano para fazer através da nossa vida em todos os lugares que Ele planta a gente. Tem muita gente que vai ver Deus nessa vida, só porque você está plantado naquele lugar. Um império inteiro conheceu e reverenciou o Senhor, ou pelo menos foi decretado que fizesse, porque um homem fiel resolveu entregar a vida a Deus, e Daniel não perderia nada que tivesse a ver com Deus, mas perderia tudo que tivesse a ver com essa terra. E eu pergunto, como é que está o nosso coração hoje? Como é que está o nosso coração, por exemplo, em relação não só à fidelidade a Deus, mas em relação à busca de contato com Ele mesmo? Daniel era um dos homens mais ocupados, mas a Bíblia diz que ele tinha fielmente seu tempo de meditação com Deus, sua oração, coisas simples como essas. Nós, como cristãos que somos, às vezes oramos para Deus livrar a gente da dor e da perda, do sofrimento. Isso é comum, é óbvio que a gente não quer perder e deixar aqui essa terra com angústia, com maldade. Mas, gente,
Talvez a oração de Daniel tenha sido, sim, me livra, mas o Senhor falou assim, a cova dos leões você vai ter que passar. Mas o que eu vou fazer através dessa cova dos leões vai impactar o império inteiro. Isso na minha e na sua vida quer dizer o quê? Que as lutas que você passa, as perseguições que você tem na sua família, as perseguições que você tem na sua carreira por tentar ser fiel, tudo isso vai valer a pena nas mãos de Deus, Ele faz isso virar vitória. Fracasso aparente aqui hoje, na mão de Deus é vitória. No reino de Deus é a expansão do reino. Quanto mais você perde nessa terra, a Bíblia diz, mais você ganha para a vida eterna. Deus está sonhando com uma geração que, como Jesus, diga o seguinte, a minha comida e a minha bebida nesse lugar aqui é fazer a vontade do meu Pai. Minha comida, minha bebida nesse lugar onde estou plantado é fazer a vontade do meu Pai. Quem tem sido você caminhando nos jardins da Babilônia? Quem tem sido você vivendo, trabalhando e se divertindo nos jardins da Babilônia? Deus quer usar a nossa vida e a nossa fidelidade para gerar influência e vida e fidelidade nos outros. E eu oro a Deus para que essa série traga a gente para uma reflexão sincera e simples para hoje. Nós estamos vendo num tempo, como eu disse a vocês, que cada vez mais a fidelidade a Deus vai ser provada. E é um tempo de rompimento com o pecado, gente. É um tempo de rompimento com tudo aquilo que nos afasta de Deus. É um tempo de priorizar o eterno na nossa caminhada, de realmente buscar o Senhor. É um tempo sério que a gente vive, a gente não percebe, tem muita distração. Eu costumo dizer, e eu dizia isso para os nossos amigos aqui do grupo, comentava muito com vocês na época, o quanto, às vezes, uma saída da rotina já tira a gente do foco. Dá um exemplo para você, você está fiel, bem real, vou falar bem real. Você está fiel e verdadeiro lá na sua vida com Deus, buscando o Senhor todo dia, ok? Aí você viaja. Geralmente na viagem acontece o que com a gente? Eu tiro por mim, eu vou para o concílio pastoral, e no concílio pastoral, que era para ser um momento de consagração, às vezes, por conta da dinâmica do concílio, eu não consigo ter aquele meu momento que eu tenho em casa. Ou seja, poucos desvios da rotina, que são coisas boas, tiram a gente da percepção do que a gente está fazendo aqui. Aí eu brincava com o pessoal do grupo, tem um casal querido, amigo que viaja aqui, de vez em quando eles vão para Orlando, né? Eu falo assim, cara, Orlando tem um poder do demônio na nossa vida, eu falava. Porque você vai para lá, você fica lá 20 dias, quando você volta... Cadê o Mickey, né? Não acaba o castelo? Aí você vai para o trabalho. Aí você... Mas cadê a missão de Deus? Cadê a fidelidade, a vida com Deus, o Espírito Santo? Estou falando sério. Não precisa ir para Orlando, não. Vai para o Beto Carreiro, vai pro... Como é o nome aqui do... Vai para o Hop Hari. O que eu quero dizer é que a gente tem muita distração no dia de hoje, no mundo de hoje. E Deus está chamando uma geração, eu me incluo, de fazer compromissos sérios de consciência com Ele. Não só de fidelidade, mas de buscá-lo como se Ele fosse a coisa mais importante para o nosso coração. Daniel mostra que a fidelidade a Deus sempre é recompensada. A morte não é a palavra final para o justo. A angústia que você passa não é a palavra final para você. Deus ainda fecha a boca de leões espirituais e reais na nossa vida. E eu quero convidar você a fazer uma oração de consagração da tua vida. Eu não vou fazer aqui o que a gente chamava, e chama ainda hoje, chamar pecado pelo nome. Mas você que está sério com Deus, não está de brincadeira com Deus, você que não está de passagem com Jesus, que está levando a sério esse negócio, você vai entender que sempre que Deus te chama para uma relação, para uma fala nova, para uma nova inspiração de uma história tão antiga como Daniel na Cova dos Leões, é tão velho tudo isso, a gente já ouviu tantas vezes, mas ele está falando assim, eu preciso que você seja que nem Daniel. Eu preciso que você me busque, eu preciso que você seja fiel, eu quero que você saiba que eu estou fechando as bocas dos leões, eu quero que você saiba que a cova é realidade na tua vida. Você vai ser jogado lá, mas que não é palavra final na tua caminhada. Eu quero que você seja fiel. E eu queria convidar você a fazer uma reflexão profunda mesmo, de caminhada com Deus, do que você tem vivido até aqui. Eu costumo dizer que esse texto foi escrito para Daniel. Paulo, inspirado muito tempo depois, ele escreve, encaixa direitinho com a história de Daniel. Ele diz assim, nós sabemos que Deus age em todas as coisas, em tudo, na prova, na angústia,
na perda, em todas as coisas, em tudo Deus age para o bem daqueles que o amam, aqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus quer usar a nossa vida para que a gente revele mais e mais o seu caráter aqui. E quem tem convicção disso, talvez não peça só para Deus livrar da cova, não. Jesus pediu isso, né? Eles estão no mundo, mas não são do mundo. Então eu oro para que você não tire eles do mundo, mas livre eles do mal do mundo. Eu queria fazer a mesma oração hoje. Senhor, livra a gente do mal do mundo. Eu queria começar orando por mim. Senhor, me livra do mal desse mundo. Aliás, livra o meu coração do mal desse mundo. Livra a minha mente do mal desse mundo. Eu quero viver uma vida segundo o teu coração. Eu quero andar contigo. Eu quero que o Senhor use a minha vida para que as pessoas possam entender quem é o Senhor. Onde você está plantado, onde você estiver, vivendo o que você está vivendo hoje, eu queria te convidar para uma oração de reconsagração. Para a gente entregar a nossa vida e a nossa família. Você está com a tua família perto, namorada, amigo, mulher, esposo. Fica junto com ele, a gente vai fazer uma oração de reconsagração do nosso coração. É maravilhoso poder estar na presença de Deus e ouvir essas palavras, que às vezes vem dura, mas às vezes ela vem por um convite de graça e de misericórdia. A gente ainda vive nos jardins da Babilônia. Mas Deus quer usar isso, você, nesse tempo, do jeito que está esse mundo, como Paulo diz, nessa geração perversa, para brilhar como luzeiro. Vamos fazer uma reconsagração com Jesus. Vamos continuar caminhando numa semana nova com Ele. Deixa Deus sondar teu coração. Vamos falar com Ele. Senhor, a gente reconhece, Pai, que na nossa caminhada, se não fosse o Senhor fechando a boca do inimigo, dos leões que nos sondam, nos cercam, a gente já não estaria nesse templo aqui, Pai, tentando buscar uma palavra e te entregar o nosso louvor, Senhor. Tenho certeza que eu mesmo não estaria aqui, Pai. Porque o nosso coração é mau, nossos pensamentos são ruins, nosso desejo ele é incapaz de realizar o bem. E assim como Daniel viveu uma vida de fidelidade, Pai, eu queria pedir do fundo do meu coração para que o Senhor derramasse sobre a tua igreja hoje aqui um novo coração, Pai. Um espírito inabalável, um espírito estável, como a palavra diz. E um espírito, Pai, que tenha prazer em fazer as tuas coisas, prazer em te obedecer, prazer em estar contigo, Senhor. Quebra esse nosso coração de pedra, Pai. Dá para nós uma visão renovada de quem nós somos ainda vivendo nos jardins da Babilônia, Pai. Muitos de nós estão cansados de viver nesse lugar. O que a gente enxerga na televisão, Senhor, o que a gente enxerga no mundo, o que está acontecendo nesse mundo, entristece o nosso coração, deixa a gente mais cansado de viver aqui. Pai, não permita que a gente se distraia, Pai. Coloca tudo no nosso coração no lugar que deve ser colocado e que o Senhor fique sempre em primeiro lugar, Senhor. Que seja um sábado de reconsagração espiritual para nós, Pai. Um sábado onde a gente peça perdão dos nossos pecados perante o Senhor e a gente tenha a convicção que somos lavados e purificados por Ti, Pai. Que a gente tenha a convicção de que a nossa consciência pode estar guardada em paz perante Cristo Jesus, Pai. Derrama sobre nós esse Espírito que tem prazer em ser fiel a Ti. Que as nossas batalhas aqui, ao final da história, quando a gente cruza o rio, como a gente tem cantado, que a gente cante como a música diz, compensou viver, lutar e vencer afinal, Senhor. A gente quer ir para essa terra que a Bíblia chama de encantada, literalmente. Mas até lá, Pai, nos coloca no lugar onde estamos plantados como referência do Teu caráter, Senhor. E para isso, quebra o nosso coração, transforma-nos pelo poder de Cristo Jesus. Que o pecado não seja a palavra final na nossa vida, Pai, mas que a luz do céu seja, Pai. Amém. Amém, Senhor. Amém. Vamos cantar junto? Quero que você abrace quem está do seu lado aí, sendo amigo, família, esposa. Vamos fazer um louvor em família aqui agora, para a gente encerrar esse momento. Levante-se juntos, vamos cantar juntos. Quero que você cante pensando em cada frase, quero que você cante pensando em cada poesia que foi proposta para essa meditação no nosso coração.
Vamos cantar juntos assim? Ninguém entra no céu sozinho, né? Ninguém entra no céu sozinho. Vamos fazer isso juntos aqui. Pensa nisso. Coloca o coração e a mente no céu, vamos lá. Olhos já divisam não tão distante. Meus ouvidos já escutam sons. Meus ouvidos já escutam sons divinais. Tão cansado estou da vida aqui deste lado. Meus braços quase já não podem Meus remar. braços quase já não podem remar. Calejados e feridos por tantos dias, querem bálsamo daquele porto encontrar. Além do rio existe um lugar pra mim. Além do rio existe paz. Além do rio a vida não terá mais fim. E com Jesus irei morar. Queria ver as meninas, as mulheres cantando juntos. Juntas, né? Mulheres. Tenho já sonhado com aquelas moradas. Amém. Que olho algum aqui não viu e nunca verá. Os homens respondem, homens. Tem beleza incapaz de ser comparada. Pois a glória do Senhor presente está. Todos juntos. Muito mais bonito que o sol no poente, ou a gota d'água em prisma como cristal. É o encontro de irmãos de fé redimido. Compensou ser fiel. Compensou viver, lutar, vencer a final. Além do rio existe um lugar pra mim. Além do rio existe paz. Além do rio a vida não terá mais fim. E com Jesus irei morar. E com Jesus irei morar. Sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que amam a Deus e dos que foram chamados segundo o seu propósito. Nas palavras do rei, porque Ele é o Deus vivo, permanece para sempre. Seu reino jamais será destruído, seu domínio jamais acabará. Ele livre e salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra, e foi Ele que livrou Daniel da boca dos leões. E continua livrando a gente, e vai continuar assim até que Ele volte. Deus abençoe você, que seja para você um sábado de renovação espiritual. Que a gente faça disso
fruto de vida no nosso coração. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado por esse momento, por esse louvor, pela convicção de que os Jardins da Babilônia têm dias contados para terminar, Pai. Nós estamos caminhando e queremos continuar caminhando, segurando a Tua mão, porque sem Ti nós não podemos fazer nada, Pai. Nos dá essa alegria renovada, a Tua paz para a nossa casa, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.